A gente teve uma oscilação do sinal do Pelaipe, não sei se ele está me ouvindo, vou aproveitar para fazer uma outra pergunta. Tá tudo muito bom, você está até meio mineiro, gaúcho que você é, calmo, líder, e tá tudo certo, né? A liderança é um bálsamo, mas eu quero saber como que na unha você, na administração, na gerência, né? Do futebol e o Leonardo Jardim acalmaram alguns ânimos nesse vestiário. Porque se teve algumas críticas em relação à formação do elenco no ano passado e no meio do ano, e a chegada do Alexandre, depois a saída do Alexandre, a verdade é que parece quase um milagre, né? O que esse vestiário não tenha arranhões. Então, eu quero que você me conte quem é que tem a voz mais alta? Porque obviamente, todo mundo vai lembrar da história do Gabigol. Ah, o Gabigol no banco. Ah, meu Deus, não quis ficar no banco antes, agora está no banco. Ou fica no banco, joga, até tem feito bastante gol, espero que hoje não. Mas como é que faz? Como é que faz para o jogador brasileiro médio, acostumado com esse tratamento quase que infanto-juvenil, ter um técnico, né? Esses estrangeiros que vêm para o Brasil, principalmente, mas o Leonardo Jardim, claramente, com uma postura muito mais profissional. Você um é o bad cup e o outro é o good cup, um afaga e o outro espalma. Como é que vocês dividem essa função de administração do elenco, Pelaipe? Devolve uns, hein? Aproveita que vai lá e deixa uns lá que nós estamos precisando. Devolve. Não, nós temos uma convivência boa, honesta, de olho no olho, de falar as coisas internamente. Não temos nenhum tipo de problema de ordem disciplinar, os jogadores, a comissão técnica, né? Existe um comando, o comando vestiário é do treinador, o comando do clube é da direção. Sabe que numa SAF as coisas são mais fáceis. Vou descendo aqui, as coisas são mais fáceis de fazer, porque tem dono, que é o Pedro Lourenço, o dono tem o presidente, que é o Pedro Júnior, que é seu filho. Então as coisas são resolvidas com eles. Né? Vou aproveitar esse gancho que você deu. Você já trabalhou em vários clubes. Essa coisa da SAF é melhor? Ter dono é mais fácil, então, do que ter um monte de diretor no vestiário? Muito mais fácil, é muito melhor para decidir, é muito melhor para as decisões. Eu já vinha numa situação, né, de trabalhar 3 anos e 4 meses no Botafogo de Ribeirão Preto, lá com o Adalberto Batista, que era o dono. Então, que só ele que comandava, ele que mandava. E no Cruzeiro é assim, Pedro Lourenço é o dono, o filho, Pedro Júnior, é o presidente da SAF, e as coisas são definidas pelo presidente, pelo dono, pelo presidente, pelo treinador e por mim. Nós conversamos, nós trouxemos um gerente de scout, que é o Joaquim Pinto, que trabalhou 15 anos no Benfica, que tem uma experiência muito grande. Então, o clube, as pessoas, os profissionais são ouvidos e as decisões são rápidas, as decisões são céleres, não existe. Não, tem um diretor porque é de uma ala que é política, que votou, tem que agradar, tem que botar. Pode ver que as coisas no Cruzeiro não vazam, as negociações só saem quando realmente estão concretizadas. Numa época dessa de janela, a gente vê todos os dias uma notícia, mas 98% das notícias são empresários querendo plantar notícia para colocar o jogador no clube. Enfim, então é uma situação muito melhor para o profissional trabalhar numa SAF, onde tem um dono e você conversa com esse dono e o dono decide, te dá os parâmetros, te dá os números das negociações e você trabalha com mais tranquilidade, com mais serenidade no seu dia a dia. Pipo. Pelaipe, é claro que vocês têm um planejamento
que visa aí prioritariamente uma vaga em Libertadores, mas de repente o primeiro turno está acabando, chegando ao final, e o Cruzeiro, de forma até surpreendente para muita gente, está liderando o campeonato, disputando essa ponta aí. Realmente, porque quando iniciou a competição, aí eu escuto, ouço, vejo, porque eu acho que o dirigente tem que ver programa esportivo, tem que ouvir as pessoas, porque a gente não é o dono da verdade. E muitas vezes a gente aprende uma crítica bem construída, bem feita, faz a gente refletir, faz a gente ver, até dar um passo atrás, porque aqui ninguém é o Charles Miller que inventou o futebol, entendeu? Que é o dono do futebol. Então, é importante ouvir os programas. A gente via muitos comentaristas colocar o Cruzeiro na lista dos 4 que poderiam ser rebaixados. E baseado no que o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro, que não chegou à final, mas foi uma circunstância ali que perdeu nos pênaltis, mas realmente a equipe ali não estava produzindo bem. Mas é isso, então, para alguns, a campanha é surpreendente. Para os jogadores que nós temos, o que faltava era um encaixe, era a equipe, né? E nós tivemos esse encaixe. O Jardim, os jogadores que não se enquadraram saíram, não ficaram, né? No plantel, e ali, com nós ali, viramos no momento que a gente tomou uma decisão forte do departamento de futebol, ali virou a chave, entendeu? Porque mostrou ali que tinha comando de vestiário, que tinha comando do treinador, tinha comando da direção. O dono da SAF foi muito firme, apoiou a decisão da comissão técnica. Então, enfim, foi importante, e ali realmente nós sentimos que o Cruzeiro mudou muito, o vestiário do Cruzeiro mudou e as coisas no Cruzeiro mudaram para muito melhor. Ô Pelaipe, eu vou aproveitar para perguntar, porque de fato a saída do Dudu, você não precisa falar, e a posição em relação a alguns jogadores importantes, como foi o caso do Gabigol, muda inclusive a posição de alguns jogadores em campo, novas lideranças surgindo, jogadores entrando numa fase melhor, né? Um círculo virtuoso. Mas o Cruzeiro ele combina esses primeiros meses de Campeonato Brasileiro, pelo menos até a parada, e agora volta, com um calendário que a ausência da competitividade na Copa Sul-Americana, do meu Mushuki Runa, não sei se você sabe, mas antes de começar a Copa Sul-Americana, eu já fui atrás do Mushuki Runa dos povos originários. Desculpa, Pelaipe, mas o nosso Mushuki Runa, que foi sensacional, brincadeiras à parte, não ter a Copa Sul-Americana ali, temos que ganhar quarta-feira, falta isso, falta aquilo, porque com as 2 derrotas no começo, isso já ficou fora do radar, ajuda o Cruzeiro nesse plano A. O plano A do Cruzeiro é ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro. Aí o plano B é ganhar isso e a Copa do Brasil. O plano está na cabeça dos jogadores também? Isso é participado a todos os jogadores? Qual é a prioridade do clube? Sim, todos os jogadores sabem as nossas metas. Realmente, essas três competições, elas atrapalham, ou você tem que ter um grupo maior, né? Um grupo com mais jogadores, para ter esse enfrentamento, entendeu? E infelizmente, a gente não queria ser eliminado, mas nós temos que ser honestos. A gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode chegar e não admitir que, com menos essa competição, ficou melhor para os treinamentos, para a preparação, nós ficando apenas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Por quê? Porque vocês estão vendo aí as equipes brasileiras acumulando jogos, atrasando jogos no Brasileiro, jogando
por exemplo, ontem jogou o Vasco, ontem jogou o Bahia, O Grêmio. hoje joga o Grêmio, então, e ficam aí com jogos para trás, num calendário super apertado. Você é uma das pessoas que mais fala sobre calendário, eu te ouço, te vejo sempre. Isso é uma coisa que tem que ser uma preocupação dos dirigentes, tem que ser uma preocupação de conversar com a CBF, enfim. Por quê? Porque esse ano nós vamos terminar o Campeonato Brasileiro no dia 21 de dezembro. Com sorte, né? Se a gente conseguir, né? Porque hoje não dá. Hoje, nesse exato momento, já não dá. Com esses jogos todos que nós estamos vendo aí, atrasados, né? A gente fica talvez a gente possa até entrar o Natal. E nós tivemos aqui, nós demos 15 dias de férias para os nossos atletas, 14 dias de férias para os nossos atletas, nesse período da Copa do Mundo, para poder dar 16 dias depois, completar os 30 dias de lei, que é obrigação de lei, para nós podermos, para a gente poder iniciar o nosso ano no dia 7, no dia 8 de janeiro de 2026. Mas, pelo calendário que nós estamos vendo, parece que dia 18 já vai ter jogos dos campeonatos estaduais, entendeu? 18, 19. Então, fica muito apertado, entendeu? Então, aí você tem que ter elenco. Para jogar todas essas competições, você tem que ter elenco, entendeu? E nós estamos com elenco em formação, porque essa é a realidade. Não vem com esse chororô aqui. Que informação? Contrataram todo mundo. Hoje, então, devolve lá uns. Não. Primeiro que você levou, você já devolve lá. Faz um ano que você levou um lá, que você já deixa lá de volta. Olha, o que eu... Informação, pelo amor de Deus. Não vem não, Pelaipe. Aqui não. Ô, Piperno, tu sabe, né? Que para se formar uma equipe se leva anos. Leva 2 anos. Que você contrata um jogador, aí alguns dão certo, aí outros não se encaixam, aí sai, vem mais alguns e vai... Mas então, Pelaipe, já que você deixou a bola pingando do elenco em formação, me fala uma coisa. Desistiram do Matheus Gonçalves e como está a história do Brian Rodrigues? Não, o Matheus Gonçalves nós não desistimos. O Matheus Gonçalves, a história foi simples, foi essa. O presidente do Cruzeiro ligou para o presidente do Flamengo, acertaram os valores, foi o presidente do Flamengo que deu os valores que pediu do Matheus Gonçalves, queria vender 50% do jogador, foi tudo ajustado, nós mandamos a proposta e depois o presidente do Flamengo ficou 2, 3 dias sem atender o presidente do Cruzeiro, e ficou sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira ele ligou para o presidente dizendo que não ia vender mais o jogador, depois de ter dado a palavra e de ter se comprometido. Essa foi a verdade do Matheus Gonçalves. Então, o Cruzeiro não desistiu. O que houve foi a realidade foi essa, né? Houve uma conversa, o presidente nosso tem muita ética, é uma pessoa muito correta, muito decente, falou diretamente com o presidente do Flamengo e ajustou com ele. E aí depois da palavra dada, houve o recuo da palavra e aí não saiu a negociação. Quanto ao Brian Rodrigues, não existe absolutamente nada, não tem nenhum tipo de negociação nesse momento. Mas o Cruzeiro quer reforçar o seu elenco para a segunda parte do ano, segundo semestre? O Cruzeiro vai reforçar o elenco. Meu Deus, socorro! Em torno de 2 a 3 jogadores. 2 jogadores. Nós estamos em negociações, algumas mais aprofundadas, outras menos, mas nós
vamos... Dá uma diquinha para nós, ninguém está ouvindo, só uma diquinha, assim. Uma diquinha. Nós vamos trazer aí dois jogadores que nós achamos que é importante. É um jogador de lado, de velocidade, né? E um jogador centralizado. Então, nós estamos procurando. Estamos analisando, já temos o nosso radar, mas o mercado está duro, está difícil. Se os atletas caírem dentro da realidade do clube, nós não vamos fazer nenhuma loucura financeira. Temos um orçamento e dentro desse orçamento nós estamos trabalhando, o departamento de futebol está trabalhando. E já tem chegado proposta aí pelo Caio Jorge? Não chegou absolutamente nada. Mas nós... Titular? O Caio Jorge, nós vamos manter o Caio Jorge, vamos manter, ele sabe da nossa opinião, a importância do Caio Jorge para nós é muito grande, para ele jogar esse brasileiro. Acreditamos, temos confiança absoluta que ele vai ser convocado para a seleção brasileira. Isso aí vai melhorar a sua condição, vai melhorar, porque é importante, é um sonho do atleta vestir a camisa amarela da seleção brasileira. E ele ficando no Cruzeiro, fazendo essas exibições que ele está fazendo e estando no Brasil, a chance da convocação dele aumenta muito.